Tananana, que é o jogo da galera. Vamos lá então, vamos conversar hoje aqui sobre as unlisted jobs ou as vagas não listadas, que algumas pessoas acabam falando que são as vagas proibidas do mundo da programação, só que dessa vez a gente vai conversar sobre como realmente funciona, né? E qual que é a diferença de uma vaga listada para uma vaga não listada. A gente vai entender quais são os mercados ali que a gente acaba encontrando dentro dessas vagas não listadas e por que que elas pagam, né, salários muito diferentes ali do tradicional e até mesmo se você aceitaria, se é um ganho, se é um risco. Então tudo isso aqui a gente vai aprender hoje juntos aqui. E eu já vou deixar avisado de antemão que eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e nesse canal aqui a gente fala sobre o mercado de tecnologia além do VS Code e sem mimimi. Então já se inscreve aqui no canal para você não ficar de fora. E como seu irmão mais velho no mundo da programação, eu já te adianto que não tem nesse vídeo aqui aquela fantasia de ai, a vaga da Dark Web, a vaga da Deep Web. Então, isso aí é outro canal, isso aí é canal de historinha de terror. Vamos falar sobre realmente como o mercado funciona. Vamos falar sobre dinheiro no mundo da tecnologia. Isso porque tem uma diferença entre vagas listadas e não listadas, e uma vaga não listada não necessariamente é uma coisa ruim, maligna ou algo assim. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que as plataformas onde você posta as vagas tradicionais ali, onde você vai ver ali um engenheiro de software, onde você vai ver ali um desenvolvedor mobile, você vai ver alguém para trabalhar numa consultoria, trabalhar num banco, seja ali o que for, esse é o mercado tradicional, que são as vagas que estão listadas ali. Porém, as plataformas aonde você posta uma vaga, elas também têm diretrizes, afinal também é uma empresa. O LinkedIn também é uma empresa, as plataformas que postam vagas de programação também são empresas, então eles têm diretrizes. E acontece de algumas dessas vagas não atingirem 100% ou terem alguma dessas diretrizes ali que acaba sendo infringido de alguma maneira. E aí, por isso, a vaga não pode ser postada nesses sites. Mas não necessariamente é uma vaga ruim ou a vaga de algum problema. Inclusive, algumas você pode até encontrar em alguns determinados sites e outras não. Justamente por isso, tá? Então, já vamos quebrar esse mito de que uma vaga não listada é uma vaga proibida, uma vaga da Deep Web, tá? E aí, vamos começar a explorar os mercados que estão aqui dentro, tá? Bom, o primeiro mercado que a gente vai conversar aqui é o mercado de sites adultinhos alternativos, vamos chamar assim. Bom, eu não sei o que você está fazendo nessa sua aba anônima aí, mas uma coisa eu sei, dinheiro não é, tá? Então, por quê? Existe todo um mercado aqui nesses sites adultinhos, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu não sei se você sabe, mas os melhores players que a gente tem hoje de vídeo na internet, eles estão nesses sites aí adultinhos. Por quê? Porque a internet ela tem uma camada muito forte de acessos ali a redes sociais, entre outros sites, porém você tem um volume gigantesco nesses sites aí de conteúdos alternativos adultinhos. Então você tem uma gama muito grande. Imagina que você trabalha numa plataforma e toda vez que é Black Friday você tem que reforçar a sua infraestrutura, você tem que pensar na melhor maneira de entregar aquele conteúdo. Agora, imagina você trabalhar numa plataforma onde quase todos os dias parece uma Black Friday tradicional do mercado tradicional. Então você tem vários desafios aí e muitas coisas que são testadas nesses tipos de sites. Eu não sei se você sabe, por exemplo, mas tem muitas coisas que a gente vê de players de vídeo que eles são testados primeiro nessas plataformas. Então, quando a gente viveu aquele momento ali de óculos de realidade virtual, você sabe que tem vários players dessas plataformas que são proprietários e que eles testaram muita coisa. Então testaram o vídeo 360, que depois veio para o YouTube, né? Hoje em dia não é comum a gente ver isso aí, acabou caindo em desuso, mas vídeo de realidade aumentada, vídeo ali onde você tinha esse efeito panorâmico 3D. Então você tem muito tipo de player privado ali que é específico para esse tipo de problema. E outra coisa também que é importante ressaltar, tem muitos desses conteúdos e muitas features que a gente vê ali que, por exemplo, não consegue chegar no YouTube. Por quê? Porque é patenteado nesse mercado. Então, esse mercado, ele tem necessidades de infra muito específico por conta do alto tipo de volume de acesso. Tem um cuidado jurídico muitas vezes para não ser postado nada ilegal, afinal o usuário pode fazer um upload a hora que ele quiser. Como é que você faz para analisar o vídeo de uma maneira rápida, eficiente e derrubar ele de uma maneira rápida antes dele gerar algum tipo de problema para você ali? Então, você tem uma série de conteúdos ali que eles são burocráticos e são complicados. Então, você tem nessa plataforma muita coisa ali
que basicamente já está patenteado nesses sites. É bem comum você encontrar pessoas discutindo tecnicamente estratégias desses players, porque tem plataformas tipo a Netflix que tem desafios parecidos, como por exemplo de entregar ali uma qualidade de vídeo aceitável dependendo ali de como você tá de internet, onde você tá, como que é feito esse buffer ali, como é que você tem estratégias de cache diferente. Então tudo isso são discutido em massa nesse tipo de site. Então é um mercado que sim, ele tem uma necessidade de dev muito forte. E aí, por conta, né, de você não ver um site ali falando assim, não, vem aqui, né, somos o maior site de balangando aqui. Não, você não vai encontrar isso, né? Por quê? Porque acaba ferindo uma diretriz dessas plataformas, mas tecnicamente ali não tem nada de legal. E o que, que acaba acontecendo? Não vá pensando que esse tipo de vaga é uma vaga que você consegue pegar e entrar no seu primeiro ano de programação, porque são desafios complexos. Então, o tipo de profissional que essas vagas procuram são profissionais ali mais especialistas. Esse tipo de vaga, como é que você chega até ela? Na verdade, ela que chega até você. Geralmente você tem profissionais ali que são recrutadores, que eles acabam mandando e-mail, eles acabam observando você ou pelo LinkedIn, ou se você é alguma figura famosa, alguma coisa do tipo ali que tem algum contato e é reconhecido no mercado, você pode receber esse tipo de contato através de e-mail ou até mesmo através do LinkedIn. Geralmente você não é não existe vaga CLT assim nesse sentido, pelo menos eu nunca ouvi falar. Geralmente o modelo dessas vagas é através do modelo contractor, né? Então você tem ali um modelo ali através de contrato. Então você tem um tempo ali estabelecido, você tem alguns objetivos estabelecidos e muitas vezes essa vaga aí ela acaba pagando muito. Por quê? Porque isso é o que nós chamamos de nicho black. O que seria um nicho black? Seria alguma coisa ali fora do mercado tradicional, onde tudo é às claras, né? Porque uma vez que você trabalha num ambiente desse aí, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeira coisa é que não é um tipo de vaga tão legal de você deixar no seu currículo. Tem pessoas que não colocam nem no LinkedIn que trabalham nesses lugares, porque sabe que alguns recrutadores ou outras pessoas vão ter um viés. Então, apesar de ser um mercado que sim, ele é muito forte ali em questão de soluções de tecnologia, você tem muita tecnologia proprietária e patenteada, coisas que tem até de melhor do que tem no YouTube, ainda existe um certo preconceito no mercado. Então, eles já estão procurando um tipo de profissional muito nichado e ainda por cima tem que procurar um profissional disposto a fazer isso. Então, você acaba sendo contratado muitas vezes por uma empresa que é deles também, né, que é como se fosse uma consultoria ali ou uma empresa parceira através desse modelo aí de contrato, né? Então, não preciso nem dizer que a maioria delas ali você precisa saber inglês e também que você ali tem que estar atuando ali como se fosse um PJ. Algumas dessas empresas aí não necessariamente têm conteúdos explícitos, tá? Eu, por exemplo, já fui chamado para um aplicativo que era um aplicativo de traição, né? Ele não sei se ele chegou ou ia chegar no Brasil, mas ele era muito conhecido lá fora e o objetivo dele era ser tipo um Tinder da vida, só que para pessoas comprometidas, né? Que queriam marcar encontro, entre outras coisas, e eles tinham alguns tipos de problema muito específico. Foi a primeira vez que eu olhei para uma vaga, eu lembro que eu achei muito estranho, mas quando a pessoa entrou em contato comigo, ela falou ali que basicamente o que eles trabalham ali é com inteligência de negócio, como se o algoritmo de dar match, ele é muito complexo. O algoritmo que você tem ali para você tratar os dados ali também, ele acaba tendo alguns desafios, por quê? Porque a coisa ela é muito dinâmica, né? No sentido de que nesse tipo de aplicativo você precisa dar peso para as coisas, você tem cálculos matemáticos envolvidos e até mesmo você tem empresas terceiras que fornecem isso, como é o caso da Match Group, que é a empresa por trás do Tinder ali, que ela se especializou em vender esse modelo de algoritmo, que é o algoritmo de match. Então tem muitos aplicativos que hoje são concorrentes que usam o mesmo tipo de algoritmo. Então isso aqui é um mercado por si só. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa saber, é que existe esse tipo de mercado e que sim, tem muita coisa lá interessante tecnicamente que você consegue ver, observar e até mesmo artigos que você acaba encontrando pela internet ali sobre features de players ali. Você vai ver que tem muita discussão, principalmente sobre o core, que é o feature de players. Agora vamos para o nosso segundo nicho, segundo mercado aqui do nosso nicho black, que é o mercado de e-games, né? O que, que seria o mercado de e-games ou iGames, como você preferir falar ali? É basicamente o mercado de bet, sabe o mercado de bet do Tigrin? Bom, mas basicamente o mercado de bet ali, o bet é o tipo de produto. Agora, quando a gente está olhando para o mundo do desenvolvimento, você tem o mercado de iGames, né? Que é o e-games ali. E o que, que seria isso?
Basicamente, você tem o mercado ali onde você tem uma plataforma, que é uma bet em si, porém, você também tem empresas que elas são focadas na construção dos joguinhos e sistemas e mecanismos dessas plataformas aqui. Então você acaba encontrando empresas que têm esse foco, que eles vendem um modelo chamado white label. O que é o white label, Felipão? Nunca ouvi falar. O modelo white label é quando você programa uma série de conjunto de jogos ali, faz um pacote, e a outra pessoa ela pode vir contratar os serviços daquela empresa lá e abrir a própria bet dela. Então ela não tem um esforço de desenvolvimento. E é por isso que você acaba vendo hoje bets criados a rodo, né? Você vê, nossa, parece que todo mês tem uma nova. Por quê? Porque você tem um outro mercado, que a gente chama de metamercado, né? Que é um mercado que vende para o mercado, que é o que? Justamente isso, são empresas que elas vendem white label de iGames. Então, qual que é o foco desse desenvolvedor? Geralmente é desenvolver essas mecânicas dos jogos e também, vamos dizer, de uma maneira não supostamente manipular as odds de uma maneira que seja coerente, né, com o dia a dia, né? Então assim, não dá para acusar nada de ninguém, tá? Não estou falando que o jogo é manipulado nem nada, mas fica aí, né, que a gente tem uma inteligência aqui no meio aqui, né? Então você tem o desenvolvimento do joguinho, você tem o desenvolvimento ali das skins diferentes ali e você tem alguns pacotes ali através de um modelo de você vender a plataforma e outra pessoa vir lá e colocar somente a cara dela, né? Então eu consigo, por exemplo, comprar todo o mecanismo de uma empresa que é basicamente como se fosse uma software house focada em desenvolver esses joguinhos aqui. Essa software house também fornece esse modelo white label, onde você pode vir, né? Então imagina que é como se comprasse uma plataforma tudo em branco, e aí você vai lá e coloca a sua marca, coloca o seu nome, coloca o seu animalzinho favorito. Então esse é um outro mercado do nicho black. Esse tipo de vaga, você vai ver que ele já está começando a submergir um pouco mais. Por quê? Porque agora a gente tem algumas regularizações que permitem esse tipo de modelo de negócio andar livremente. A gente tem esse tipo de modelo de negócio associado a nomes de influenciadores, a nome de artistas. Então você acaba vendo que essas vagas que antes acabavam ficando restritas a esse modelo de nicho black, você acaba vendo elas mais no mercado tradicional. Então você vai começar a ver elas mais listadas também. Então você vai ver que tem algumas plataformas que eles acabam conversando com você, fala que não pode mencionar o cliente ali e quando você avança no processo seletivo, você acaba descobrindo, né? Já aconteceu comigo duas vezes isso aí de descobrir essa que estava num processo para uma plataforma dessas, tanto uma para de esportes quanto uma outra ligada a um artista global, acredite você ou não. Mas você acaba vendo que essas vagas elas já estão começando a submergir um pouco mais, mas ainda você encontra elas dessa maneira, onde uma pessoa entra em contato com você, às vezes através de algum contato de e-mail que você tem público, às vezes através do LinkedIn. Então você tem isso aí ainda beirando o mercado ali do nicho black. Além disso, a gente tem um outro mercado que esse estaria assim no fundo do iceberg. Então vamos dizer que isso aqui é um iceberg, tem o fundo do iceberg, que é o mercado dos fake pushers, né? Então, o mercado do fake pusher, ele não necessariamente é uma vaga, não é alguém que vai te contratar para você fazer aquilo. Ele é um mercado um pouco mais específico, porque ele é um mercado de produto e não de você vender a sua hora ali como serviço. E o que é um fake pusher? Bom, primeira coisa você precisa saber o que é um push. Sabe o que é um push? Sabe quando chega no seu celular aquela notificaçãozinha? Plim, aparece lá, ó, você comprou tal coisa, olha só, passou aqui, ó, atualização no seu joguinho. Bom, aquilo ali é um push, né? Uma notificação push que acaba aparecendo ali. E aí, o que são os fake pushers? São pessoas que elas desenvolvem ali um APK, geralmente é um instalador ali para o ambiente Android, que ele faz o quê? Esse APK, o único objetivo dele é gerar uma notificação. É um aplicativo que só faz isso. E aí você vai falar, por que alguém ia gerar um aplicativo que gera só uma notificação? Para quem que ia ter serventia disso? Ah, existe um submundo para isso. Por quê? Você tem esse tipo de profissional que antigamente a gente chamava, tinha outros nomes, né? Então o pessoal que vem do cybersecurity acaba chamando de crackers, de lammers, entre outras coisas, e essa galera foi derivando para outros mercados, e aí agora a gente tem essa gira dos fake pushers. Então qual que é o objetivo deles? Criar aplicações que elas geram notificações falsas, né? Então que tipo de notificação que eles geram? São notificações tipo de venda de plataforma, notificação às vezes de entrada de alguma coisa, né? E quem que usa isso, Felipe? Quem que ia querer uma notificação falsa de vendas imitando uma outra plataforma, né? Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo de algum profissional
às vezes de uma área de marketing ou de alguma área de que vende alguma outra coisa milagrosa. Aí ele abre o celular e fala: Olha só quantas vendas eu fiz hoje. Enquanto eu falava aqui com você, plim, subiu um monte de notificação, né? Então você tem esse tipo de profissional aí que eles fazem o que algumas pessoas apelidam de cold pop-up, né? Que seria cold seria de frio, né? E pop-up, ou seja, que ele é um pop-up vazio, ele é frio, né? Ele não é real. Tem algumas pessoas até que têm coisas ali que conseguem analisar ali a diferença de um real. E aí você vê que essas notificações reais aí, elas estão cada vez mais tendo essa briga, né? Porque tem pessoas que usam esse mercado ilegítimo para se misturar com o mercado legítimo, né? Então é basicamente quando a pessoa ela sim está agindo de má fé. E ninguém vai te contrata para isso. Como eu tive contato com esse mercado, que para mim foi uma coisa que eu tomei um susto. Bom, primeira coisa que eu vi que eu tomei um susto foi quando eu fui pegar um freela, fui realizar um freela de automações, de algumas coisas que envolvia rede social. E aí, né, a pessoa que tinha me contratado, ela falou: Não, tem um rapaz aqui, ó, que você contrata com ele. E aí ele vai te passar um programinha pra você instalar. E aí eu fiquei tipo, programinha? Como assim? E aí tem que transferir esse valor aqui pra ele. E aí tinha todo um negócio lá pra transferir. E aí você precisa instalar nesse celular aqui. E aí ele me deu um celular e eu fiquei, ué, como assim? O que é isso aqui que eu vou instalar? E aí, o que era? Bom, primeiro que a pessoa me deu um aplicativo que é assim, se você já programou com o Xamarin do .NET, que é um framework de desenvolvimento de aplicativos mobile, que até aos poucos agora está sendo migrado para o MAUI, bom, a primeira coisa que era um aplicativo assim feio, feito assim no template mais básico possível de um projeto que você acabou de dar new project no Xamarin. Porém, ele tinha ali uma maneira de você conseguir agendar esses pop-ups, né, que seriam os cold pop-ups. E aí eu fiquei muito curioso, eu falei assim, uai, como assim o negócio só serve para gerar notificação? E era um projeto bem feio, nem sei se a pessoa era um dev mesmo ou se só aprendeu a mexer nos códigos e fez aquilo. E aí eu lembro que eu fiquei muito encucado. E aí quando eu entendi o para que era, eu falei, ok, isso aqui não está certo. Isso aqui realmente não está certo. É melhor dar o fora daqui. E aí depois eu fiquei muito encucado que eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa. E aí você vai ver que tem fóruns no Reddit que a galera até exclui quando alguém vai fazer dúvidas sobre isso, tá? O pessoal, acho que até entre, tem alguns fóruns mais underground, mas acho que até entre os ladrões existe honra, já ouvi essa frase aí. Então tem uns fóruns aí, mesmo underground da internet, que a galera não gosta dessa galera aí, tá? Então você tem esse mercado aí, que ele é um mercado muito obscuro e nada ético. Então a pessoa ela gera esse tipo de pop-up falso através desses aplicativos. Algumas coisas de algumas versões de Android ali até bloqueiam ou então deixam mais críticos para você gerar um pop-up. Tem algumas coisas ali de segurança, mas tem muitos aplicativos que eles acabam conseguindo burlar isso aí e passar, tá? Então, assim, não que seja uma coisa mega complexa de fazer, não é algo complexo de fazer. Agora, não adianta você achar que você vai abrir o seu VS Code aí agora, que você vai fazer um aplicativo de pop-up e ficar milionário, tá? Primeira coisa, esquece, não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque esse tipo é uma sacadinha, né? Isso aí não dá nem pra dizer que é um emprego, isso aí é uma malandragenzinha. Esse tipo de coisa você não consegue simplesmente fazer e sair vendendo. Por quê? Porque até mesmo a pessoa ali, que é o vendedor charlatão, ele sabe que ele não pode confiar em qualquer pessoa, porque se você de repente falar, você não me pagou o suficiente e quiser expor ele, você consegue, né? Destruir a imagem ali de alguém. Então você acaba vendo que essas pessoas acabam tendo um núcleo fechado de pessoas que acabam pedindo, ou de pessoas que já têm contato, ou que já vivem naquele meio, ou às vezes até uma pessoa que ela nem sabe programar, ela só sabe o suficiente para fazer aquilo ali, para gerar alguma coisa ali e tá nesse nicho. E ele é um mercado por si só que ele é muito combatido, tá? Então você tem uma área de segurança ali que o pessoal discute muito sobre desenvolvimento mobile, tem algumas coisas ali para bloquear, não é uma parada que tá rolando solta, assim, friamente, assim. Então, você tem alguma coisa ali, mas, porém, isso acaba caindo muito mais, não num problema até de tecnologia, mas acaba caindo num problema de engenharia social, que basicamente as pessoas acabam usando esses pop-ups frios, né, os cold pop-ups, como uma maneira ali de monetizar ou se passar por outras imagens. Então, isso por si só é bem complexo. Agora, se você está chegando aqui agora, o que eu recomendo para você? Eu não recomendo que você faça algum tipo de esqueminha ou algo do tipo para ganhar dinheiro. Eu altamente recomendo que você avalie esse tipo de possibilidade dos mercados tradicionais e se chegar a algum desses tipos de vagas, como sites alternativos, essas coisas, que você olhe a índole daquela empresa, porque querendo ou não, aquilo vai se refletir para você sim. Então,
dependendo, você pode criar até um problema jurídico que envolva seu nome. Não adianta falar que é só o dev aqui. Então tem muitas dessas empresas que não tem coisa errada, como é o site, por exemplo, sites adultos ali, alternativos, que você tem outros tipos de desafios, mas que talvez aquela grana, a primeira coisa que você tem que saber, é um emprego que a qualquer momento pode te desligar. Não é um dinheiro que você vai estar ali farmando dinheiro infinito, né? Então, esses mercados são bem bagunçados e voláteis nesse sentido de contratação. E outra coisa também é que talvez se você passar 1 ou 2 anos, vai ser 1, 2 anos que você vai deixar no vácuo ali no seu LinkedIn ou no seu currículo, ou você vai ter que inventar outra coisa para colocar. Então, você acaba tendo uma incerteza ali dentro desse mercado muito maior, muitas vezes, do que outros mercados, o mercado tradicional. Então, você precisa avaliar e ponderar esse risco. E se você já tiver sido chamado para alguma dessas vagas considerado nicho black, comenta aqui embaixo, porque eu quero fazer outros vídeos conversando de outros mercados, né? Como o mercado de tooling, né? Que é o mercado de ferramentas ali. A gente tem alguns outros mercados mais específicos para que você consiga vislumbrar coisas além de ser, quero ser um desenvolvedor web, quero ser um desenvolvedor mobile, um engenheiro de cloud, essas coisas. Vamos continuar conversando sobre esse assunto aqui e muito mais durante esse canal. Então não esquece de dar um like se você quiser me motivar a continuar criando conteúdo e já me segue aí para você ficar por dentro disso e muito mais.